Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Essenciale, é assim que se fala, é bom já saber. E a gente vai para a nossa primeira aula, só que a nossa primeira aula é um início, né? Antes do começo, a gente vai ter um antes, um pré-começo, que é o antes de tudo. O que eu quero falar para vocês é que imagino que está todo mundo aí ansioso, a gente vai falar disso já já, ansioso, ansiosa, para começar, para organizar o fluxo de trabalho, para construir preset, para fazer tudo, né? Deixar tudo organizado. Só que antes de tudo a gente tem algumas coisas importantes para falar. Então vamos lá, a primeira coisa é, esse aqui é você hoje, tá? Eu não sei qual é o dia que você está começando o curso, mas esse aqui é você hoje. E esse aqui é você quando você terminar o curso, né? Uma pessoa organizada, com fotos com qualidade, consistência, entregando 3 vezes mais rápido do que você entrega normalmente, dominando a sua ansiedade, né? Deixando o seu cliente feliz também, transformando ele em fã. Então, esse aqui é o seu objetivo final, certo? Só que antes desse objetivo final, a gente tem algumas etapas. Se você daqui onde você está olhar direto para cá, pode dar uma desanimada. Eu vou te falar a verdade que pode dar uma desanimada. O que você precisa fazer? Ter consciência, ou seja, consciência de que vai existir algumas etapas para você chegar até aqui, ok? Cada etapa dessa vai ser um passinho, um pezinho, um degrau dessa sua jornada. Então, o que acontece? Hoje você está aqui, ok? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muita gente que já entende, já conhece, já sabe muito de Lightroom. Só que esse programa, ele não é só sobre o Lightroom. Você entrou aqui, provavelmente não foi só para aprender a tratar foto, organizar, deixar o fluxo de trabalho correr. Não é só sobre isso. A gente primeiro precisa organizar toda a bagunça que a gente já sabe que você fez. Seja você já tendo começado ou não a usar o Lightroom. Quem já começou a usar o Lightroom, como eu comecei há 10 anos atrás, assim de orelhada, sabe? Provavelmente está tudo bagunçado. Se nunca fez uma aula, se nunca entendeu aonde que fica o catálogo, como é que faz os backups, como que constrói um preset, então provavelmente está uma bagunça. Esse primeiro passo, nas próximas aulas desse módulo, a gente vai fazer justamente esse ajuste. A gente vai destralhar a sua vida e, por incrível que pareça, o que isso tem a ver com o Lightroom? Quando você chegar nessa aula, destralha a sua vida, você vai entender. A gente vai organizar a bagunça que você fez. Então, é importante que você tenha consciência que cada módulo que você passar, é importante que você assista todas as aulas de cada módulo. Porque cada módulo desse é um degrau para chegar justamente onde você quer chegar. Tá? Então pensa só, se você desanimar no meio do caminho, você sabe que a gente tem a nossa comunidade, o nosso grupo de interação, então é importante que você esteja lá com a gente, sabe? Porque senão você vai ficar, ah meu Deus, estou aqui com dificuldade, só que é importante que você vá lá justamente para, vamos dizer assim, ser acolhido, né? Que é uma das coisas muito marcantes aqui da escola, é esse acolhimento. Então você vai lá, conversa com a gente, vai ter gente lá para te ajudar, a gente vai estar lá para te ajudar. Então, o que você precisa fazer? Ter consciência que passar por cada degrau desse é importante. Por mais que você eu já sei tudo de Lightroom, eu só vim aqui para aprender a ter consistência. Mas assiste, sabe? Você já investiu nesse curso, você já está aqui, você já provavelmente está dedicando para estudar. Então, por que não fazer todas as aulas? É importante para você ter o resultado que a gente acredita que você pode gerar com esse curso. É importante que você cumpra cada etapa dessa. Ok. Número 1 já foi. O número 2, lembra que eu falei que eu ia falar sobre a ansiedade? Então vamos lá. A gente vai começar a partir de agora a prestar atenção na nossa fala, porque o que a gente pensa, o que a gente fala, diz tudo sobre como é a nossa realidade, como que a gente vai agir na nossa vida. Então a gente vai começar a trocar a palavra ansiedade por... Vou ficar aqui na sua frente aqui para você não ver. Por animação. Então presta atenção. Parece uma coisa boba, não é? Mas a ansiedade, ela é uma palavra pesada, ela traz peso. Eu sei que você está querendo fazer logo o curso, eu sei que você está querendo aprender um monte de coisa. Mas quando você fala, eu estou ansioso, eu estou ansiosa,
além de você jogar esse peso sobre a sua realidade, você joga esse peso em cima da pessoa que vai compartilhar com você aquele momento. Ah, eu tô ansioso para chegar, para fazer. Então, que tal se a gente começar a substituir, prestar mais atenção nas nossas palavras e substituir ansiedade por animação. Vou até pegar outra caneta aqui. Essa sim é a palavra que vai fazer o nosso coração vibrar. Então, beleza. Número 2 já foi. O número 3. O que é o número 3? Agora vai ser igual a tia da escola, né? A tia da escola vai lá, antes de você começar a aula, ela pede uma lista de materiais, né? Mas calma aí, não vai ser material difícil não, tá? O primeiro deles, se você não tiver ainda, não tem problema, você pode improvisar. Eu gosto muito de usar um quadro branco, não precisa ser um quadro assim como esse não, tá? Pode ser um quadro branco, ok? Pode ser um quadro de cortiça. O importante é que você tenha um quadro de cortiça, pode ser uma cartolina, é uma opção assim, mais barata, e para você que você coloque visualmente, assim, que você consiga ver. Eu gosto mais ou menos desse tamanho aqui. Esse é um quadro de cortiça que a gente usa com os nossos post-its empoderadores. Quem nunca ouviu a gente falar sobre isso vai ouvir já. A gente vai falar muito sobre os post-its empoderadores. Então, um quadro mais ou menos desse tamanho aqui e uma cartolina. E eu vou mostrar para você o nosso quadro branco. A gente vai usar ele numa das nossas aulas aqui. Esse quadro branco aqui, a gente divide ele dessa maneira, de domingo a sábado, começando a semana no domingo. E para que a gente faz isso? Para a gente justamente partir para o segundo material que a gente gosta de usar, que são os post-its. Quem me conhece já sabe que eu sou a rainha dos post-its. Então esse aqui, ó, amor eterno. Beleza, os post-its para quê? Bom, para a gente usar naquele quadro que eu te mostrei durante a sua semana, como a gente vai organizar para você fazer suas tarefas de forma fácil, de forma leve, sem se atropelar, sem colocar muita tarefa do que você é capaz. O legal desse tamanho porque ele também meio que inibe aquela ideia de achar que você é super tarefa, então você vai colocar 1 milhão de tarefas. Não. A ideia é de ser esse tamanho porque ele é perfeito. Ali cabe assim, um post-it de um tamanho padrão assim, tá? Ele cabe mais ou menos ali direitinho, vamos dizer uns 4. Então já segura essa informação aí. Então esse nosso segundo material são os post-its. O que é importante? Cores, muitas cores, porque a gente vai falar sobre um método lá na parte de organização e a gente vai precisar que eles sejam bem coloridos, assim, de diversas cores. Não fica, vamos dizer, fazendo economia porca não, né? Comprando só de uma cor, que não vai adiantar além de não ser tão divertido assim. Então, beleza, os post-its. Tá, o terceiro material. Esse é um outro material que a gente vai usar mais quando a gente estiver usando um caderno, um planner ou um papel. Eu vou te escrever aqui. Então, são as canetas coloridas. As canetas coloridas, vamos lá. Tem um potinho aqui, tem várias, né? Bom, eu gosto também muito de cores. Então, tem várias cores aqui, tá? E hoje em dia tá muito na moda essa aqui, né? Stabilo Boss, não tô sendo patrocinada, mas enfim, é uma caneta muito boa. Tem ela mais fininha também. E eu gosto muito, já que ele tá aqui, eu vou falar também de usar lápis, tá? Lápis na hora da gente fazer planejamento, é bem legal que você pode apagar. Então essa ideia do perfeito, não precisa ser perfeito. Então significa que eu posso escrever de lápis e eu posso voltar atrás nas minhas ideias, tá? Não tem problema, eu não preciso me casar com aquela ideia se eu não quiser levar ela adiante. Então eu gosto de um lápis que ele é com grafite 6B, ele é bem grosso. Então assim, isso é preferência, tem gente que prefere um grafite mais fino. Então é isso, gente, canetas, os lápis, os post-its, o quadro, tá? Lembrando que esse quadro aqui, se você não tiver ele aí agora, improvisa, não tem problema, se quiser comprar depois ou se não quiser comprar. Quando comecei a fazer esse método de organização, eu não usava o quadro branco, eu não tinha. Então eu comecei a usar uma cartolina, eu comprei uma cartolina preta, a dica bem legal, uma cartolina preta, por quê? A cartolina preta com esses post-its coloridos fica muito legal. Então você pode usar uma cartolina branca, preta, amarela, da cor que você quiser. O que é mais importante? De tudo isso aqui que eu te falei, dos materiais, de tudo que a gente vai falar ao longo do curso, é o seguinte. Eu vou até pegar um post-it aqui. A cada aula, se possível, eu vou pegar um dos post-its aqui
E esse aqui está escrito progresso e não perfeição. Então essa é a mensagem final dessa aula de hoje e nas próximas aulas a gente vai ter outras bem legais. Até a próxima! Gente, nessa aula a gente vai falar sobre o essencialismo. O que é o essencialismo e por que a gente vai falar dele? Você vai entender durante a aula, tá? Mas a ideia do essencialismo é a gente fazer menos e realizar mais. A grande ideia de fazer coisas que são essenciais é para justamente você ter resultado, chegar naquilo que você quer, mas sem ter... Quando a gente fala de fazer menos, as pessoas falam assim, ela quer fazer menos, ela não quer se esforçar. A ideia justamente do essencialismo é a gente não se esforçar de fato, mas sim se dedicar. Lembrando que a gente substitui essas palavras, né? Ao invés de a gente falar que a gente está se esforçando, a gente está se dedicando. Não significa que se eu estou me dedicando, eu não vou fazer um trabalho bom, não vou fazer um trabalho melhor. A ideia do essencialismo não é essa. Mas a ideia do essencialismo é a gente focar naquilo que vai trazer mais realização, mais resultado, de uma forma mais sábia, de uma forma mais gentil. Por isso que a gente traz esse tema do essencialismo para dentro do curso Essenziale, né? E o nome já diz muita coisa, justamente porque a gente quer que vocês alcancem um resultado fazendo menos coisas desnecessárias, podendo delegar tarefas, podendo olhar também para o que é importante, sem essa de ficar sempre apagando incêndio, coisas urgentes, para fazer o quê? Para que vocês possam realizar mais. Então vamos lá. A rota do essencialista, o que é uma rota? É como se fosse uma jornada, e essa jornada ela tem alguns pontos que eu vou considerar com vocês aqui. Daqui a pouco a gente faz um esquema desenhado, fica mais fácil de entender, mas para vocês saberem, a rota do essencialista tem um início, né? Ela tem um início, onde você está agora, com as ferramentas, a consciência que você tem agora, com as ideias que você tem agora, com os recursos que você tem agora. Então você tem esse ponto de início. E aí você quer alcançar um objetivo, e esse objetivo a gente vai ver nesse esquema. Ele tem que ter um porquê, um propósito, um motivo. Aí a gente tem a direção, ou seja, para eu ir de um ponto inicial para um ponto final, vamos dizer assim, um objetivo final, eu tenho que ter uma direção, porque senão eu estou no meu ponto de início, é como se eu, sei lá, resolvesse sair e ir andando para algum lugar sem rumo, né? Quando fala assim, saiu a esmo, saiu sem rumo. Se eu não tenho ideia de onde eu quero chegar, eu não tenho como tomar uma direção, tá? E aí tem a rota. No esquema a gente vai explicar qual é a diferença de direção para rota. A velocidade, é importante vocês saberem que não importa, tá? O importante não é a velocidade, porque se você estiver indo numa direção errada e estiver numa velocidade altíssima, né? Não, tem que fazer rápido, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se você está numa direção errada, essa velocidade vai ser pior para você. Então a ideia aqui da gente nesse curso, e eu espero que você leve isso para a vida também, é que a velocidade não importa, mas o que importa realmente é a direção para onde você está indo. Aí a gente tem as metas, que são como se fossem o passo a passo, né? Se você pensa assim, como se fosse a sua jornada como uma estrada, ele é um passo de cada vez, é cada passo que você vai dar para chegar lá no seu objetivo. E quando você pensa assim, também numa escada, dá pra gente usar essa analogia também. Quando você pensa numa escada, cada meta que você constrói é como se fosse cada degrau dessa escada. Se você pensa, por exemplo, na construção de uma igreja, de uma catedral, por exemplo, que é maior ainda, leva muito mais tempo. Toda catedral, um dia, foi construída com o primeiro bloco, com a primeira argamassa feita, com o primeiro cimento, com o primeiro tijolo. Toda catedral, toda construção, todo navio foi construído primeiro com a primeira placa, né? Eu não sei como é construir um navio, mas acredito que seja com uma placa de, sei lá, de metal, enfim, começa todo navio, toda catedral, toda jornada, todo resultado, todo objetivo, ele foi construído inicialmente com essas pequenas metas, ok? E aí a gente fala do foco. O foco a gente não precisa ficar necessariamente obsessivo em alguma coisa, mas é importante a gente ter o foco, porque quando a gente coloca foco em alguma coisa que a gente quer fazer, e a gente fala muito sobre entrar nessa bolha, vamos dizer assim, da produtividade, que é para você poder focar, concentrar naquilo que você quer estudar, naquilo que você quer fazer, por exemplo, trabalhar, o foco vai ser importante. E o que vai te ajudar a ter foco? Justamente o seu motivo. Aí a gente volta lá para o objetivo. Quando você tem objetivo, é muito importante que você tenha
um porquê, pelo menos um, tá? Eu gosto de colocar logo 3, 4, 5, mas pelo menos um porquê, um propósito, dizendo por que aquele objetivo é importante. E isso vai te ajudar muito a manter o foco. Vai te ajudar, por exemplo, a recusar coisas, sabe? Coisas, aqueles convites irrecusáveis, vamos dizer assim. E às vezes são coisas até legais, interessantes, são importantes, mas naquele momento não vai ser tão importante assim. Não tem esse peso tão grande, porque você tem um foco. E justamente porque você tem um objetivo que tem um motivo. Então vamos para um esquema aqui para poder te explicar. Então, gente, vamos lá. Aqui eu botei um esquema para você, para a gente falar sobre a rota do essencialista. Eu tenho a minha colinha aqui porque é muita coisa e eu não posso esquecer nada, porque cada uma dessas coisas vai ser muito importante. Então a gente começa na rota aqui no início. Lembra que eu já desenhei essa escada para você? Para você chegar no seu objetivo final, tá? Você vai ter que subir essa escada. E essa escada, cada um desses degraus aqui, eu vou fazer assim, ele é uma meta que você cumpriu. Então, vamos dizer que você colocou a meta de estudar 5 horas na semana, enfim. Então, essa é uma meta. E aí, a cada meta que você vai conseguindo progredir, vai te aproximando ainda mais do seu objetivo final. O essencialista, ele sim, foca lá no objetivo final. Mas, além disso, ele tem um plus. Qual é o plus dele? É um motivo. É um motivo pelo qual ele quer atingir aquele objetivo. Então fica mais fácil ele focar, porque ele já consegue vislumbrar o resultado. Ele imagina como que vai ser se ele conseguir alcançar aquele resultado. Se ele conseguir abrir mão de coisas que não fazem tanto sentido, não vão aproximar ele do resultado dele, sabe? Então aqui a gente tem o início, a gente tem o nosso objetivo, a gente tem a direção. Essa aqui é a direção para onde a gente está indo. A gente percebe que se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve, né? Já dizia o gato da Alice lá no Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nesse caso aqui, ó, se eu vier para cá, concorda que é uma direção contrária do meu objetivo? Se eu vier para cá, se eu vier para cá, qualquer uma dessas direções está fora do meu objetivo. Eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. E quando eu sei qual é a direção que eu tenho que tomar, fica muito mais fácil eu olhar para as coisas que não estão me levando na direção onde eu quero chegar. E fica mais fácil, vamos dizer assim, abrir mão, fazer escolhas, fica um pouco menos desafiador, vamos dizer assim, tá? Então a gente tem aqui o objetivo com o motivo, a direção e a rota. A rota é o seguinte, muita gente confunde rota com direção. Aí eu vou exemplificar para você entender melhor. A direção a gente já definiu. Aqui é o meu início, aqui é o meu objetivo final. E é o seguinte, tem algumas formas de você tomar uma rota, né? Tomar um caminho. Tem essa aqui que você vai fazer algumas voltas assim. Ok, você até chegou no seu objetivo final. Essa aqui eu chamo daquela rota que você até tem um GPS. O GPS ele não te guia por uma rota. E para ele te guiar por uma rota, ele precisa saber primeiro onde você está e aonde você quer chegar. Então, beleza, vamos dizer que esse aqui seja um GPS emprestado, ou seja, você está seguindo a rota que alguém seguiu sem tentar construir a sua, baseado no quê? No seu objetivo, que tem um propósito, que tem um motivo. Aí tem essa outra rota aqui, ó. Você vai dar outras voltas aqui assim. Pode ser que você chegue também, ou pode ser que você chegue um pouquinho do lado, um objetivo mais ou menos. Esse GPS aqui, de repente ele estava quebrado. Demorou para chegar, mas chegou. E tem essa pessoa aqui que tá sem GPS, sem direção e sem rota. Essa pessoa aqui, ela tende a fazer qualquer outra coisa, menos chegar no objetivo final dela. E tem você, que está aqui fazendo esse curso, que tem o seu objetivo final, mas que optou por um GPS, que já passou por aquele caminho que você pode evitar de passar, então você não precisa cair naquelas armadilhas, naquelas coisas todas. Eu falo isso porque já passei por muita coisa aí, nesses 13 anos de fotografia, que eu com certeza não quero que você passe. É claro que você vai precisar passar pelos desafios para você poder aprender, se fortalecer, mas você não precisa cair nas ciladas. Então agora que você tem um GPS que está funcionando direitinho, vamos dizer assim,
você consegue traçar a sua rota para chegar no seu objetivo final sem a necessidade de passar por tantas coisas. Então o essencialista, ele faz essas escolhas inteligentes. Geralmente as pessoas elas ficam protelando muito para fazer alguma coisa que elas sabem que vão dar resultado, elas sabem disso, mas elas procrastinam. Na aula de procrastinação, a gente vai falar para você por que geralmente as pessoas acabam procrastinando, mesmo que elas saibam que vão ter um resultado bacana, mesmo que elas saibam que aquele resultado vai ser bom para a vida dela. Vai ser bom para a vida delas, desculpa aí. Aqui é como se fosse ao vivo, tá? A gente erra, mas a gente não vai cortar não, a gente vai continuar falando. Então a ideia de você ter um GPS calibradinho, bonitinho, que já passou por aquele lugar ali, já sabe que ali não é bacana, ele consegue te indicar um caminho melhor. Então os essencialistas, eles tendem a fazer essas escolhas mais sensatas, mais inteligentes, tá? Então a grande ideia aqui, ó, você tem o início, tem o seu objetivo com motivo, tem cada passinho desse aqui a sua meta, tem a direção, tem a rota. O que cada meta dessa significa? Eu chamo de MCR. Que doideira é essa, Aline? O que é MCR? Meta construtora da rota. Cada meta dessa que você seguir, que você colocar o foco naquilo, que você também aproveitar o caminho, aproveitar a rota, ela está construindo a sua rota. Você deve aproveitar essa sua rota. Então, é uma forma até mais gostosa de você chegar no seu objetivo. Fazer com que cada meta dessa seja um processo gostoso para você. E não simplesmente eu vou lá atingir meu objetivo. Gente, não precisa ser árduo, não precisa ser com esforço. As pessoas falam muito, eu sou muito esforçado. Lembra na primeira aula que a gente falou sobre a diferença entre ansiedade e animação? Tá aí, mais uma palavra para você substituir. Uma palavra que te empodera é a dedicação. Ao invés de você falar a partir de agora, eu estou me esforçando demais para fazer aquele curso, para terminar, ou para entregar a foto para o meu cliente, você fala que você está se dedicando. É até mais bonito o cliente saber que você está se dedicando a entregar as fotos dele, que você está se esforçando. Se esforçando tem uma sensação de peso, é como se você estivesse fazendo uma coisa meio que por sacrifício, sabe? Então, ó, beleza? O foco. Qual que é o seu foco? A gente fala para você aproveitar a jornada, claro, né? Mas claro que você tem um foco lá no seu objetivo final, certo? E aí, quando a gente fala de foco, o que é que vai te ajudar a ter foco? É justamente o motivo. O motivo pelo qual você está fazendo o que você está fazendo é o que vai te ajudar a ter foco. É o que vai te ajudar a escolher, distinguir, discernir o que é que entra no seu dia a dia como tarefa e o que é que não entra, tá bom? Então a gente fica por aqui e vamos para a próxima aula. Então, agora que você já viu a rota do essencialista, vai ser preciso que você desenvolva algumas habilidades. Então, nesse caminho, né, nessa rota, é importante que você desperte a sua consciência para o que você realmente almeja. Aquilo que você quer é aquilo que vai te motivar realmente a se manter nessa rota, a se manter, vamos dizer assim, sem tanta dispersão com outras coisas, outras informações que chegam. É importante você saber dizer não ao que é essencial. E aí, quando eu falo dizer não, para algumas pessoas parece fácil, mas quando ela pensar bem é mais difícil do que você imaginava, principalmente quando envolve amigos, envolve família, envolve pessoas, envolve aquela coisa mais emocional ali das pessoas que você ama. É mais fácil a gente conseguir dizer não para alguém que a gente não conhece, não é certo? Não é verdade? Mas a ideia aqui é a gente desenvolver esse nosso lado, essa nossa inteligência emocional, de poder dizer não ao que não é essencial naquele momento, e você conseguir gerenciar o seu tempo de forma que num outro momento você vai poder dizer sim. E você vai poder dizer sim, sabe, com o coração aberto, com um sorriso no rosto, sem aquele sim, meio que... O carioca, ele é assim, sabe? Eu vou falar eu sou carioca, eu vou falar. O carioca, ele é assim, ele fala, vamos fazer, vamos marcar. Porque pro carioca tudo é assim, né? Nada é essencial, tudo para ele é importante. Então ele marca um monte de coisa e acaba não conseguindo cumprir nada. Desculpa os cariocas aí, a brincadeira, mas eu sou também e eu sei que é assim. A gente fala, vamos marcar e a coisa nunca sai do papel. Porque ele assume tantos compromissos, tantas coisas, ele quer agradar tantas pessoas que acaba que nada é essencial. Então vamos lá, outra coisa, a gente precisa eliminar o comportamento prestativo em excesso. É muito bom, claro, a gente ajudar as pessoas,
mas quando isso está em excesso, quando isso está em desequilíbrio, a gente começa a deixar de fazer coisas que são importantes pra gente, para fazer para os outros, tá? Eu não estou falando aqui das tarefas básicas e normais que você tem com a sua família, né? Você precisa dar comida para o seu filho, quem tiver filho, você precisa dar atenção para o seu marido, sei lá, para sua esposa, você realmente precisa fazer coisas que ajudem as pessoas, né? Você vai ajudar seu filho, se ele for muito pequenininho, a tomar banho, se vestir. Não estou falando disso, eu estou falando daquela pessoa que está em casa trabalhando, aí toca o telefone, alguém manda o WhatsApp, ai amigo, amiga, tô aqui. Na primeira coisa, né, para e pensa, será que essa pessoa não consegue resolver isso de uma outra forma? Será que só você é o salvador do mundo? Então, se você parar para pensar, e não interpretem mal o que eu vou falar, mas a pessoa que é prestativa em excesso, que quer abraçar o mundo, ela na verdade, ela acredita que as pessoas não podem fazer nada sem elas. Elas acabam invalidando que a outra pessoa é capaz de fazer aquilo também, tá? Então, esse comportamento prestativo em excesso tem que pensar duas coisas. Isso, ela acaba invalidando o outro, e isso também o que há por trás disso? Será que eu sou prestativa em excesso para eu ter a atenção? Porque quando eu sou prestativo, as pessoas gostam de mim. E quando elas gostam de mim, é muito bom. Então, será que esse comportamento de prestatividade em excesso não está sendo alguma coisa que você precisa ver um pouquinho mais lá dentro, um pouquinho mais de autoconhecimento? Então, assim, são só coisas para você refletir. Não estou dizendo que mas são coisas que vão te ajudar a refletir, a você conseguir corrigir algumas coisas. Porque a gente não consegue corrigir se a gente não tem um diagnóstico, né? Não é assim, quando a gente vai ao médico, a gente precisa corrigir alguma coisa, a gente precisa primeiro fazer exame, ter algum diagnóstico. Se a gente não tem diagnóstico, fica mais difícil, porque são várias possibilidades para a gente corrigir aquele desafio. Então vamos lá, desabilidades desenvolver, ainda continuando. A gente vai falar sobre um sistema de limpa que a gente gosta de fazer, isso vale para tudo na vida, coisas físicas, coisas não físicas, enfim. Mas a gente tem que ter um sistema de limpa afiado, é como se fosse assim, um momento que você olha que está a sua vida dominada de coisas que, nossa, estão te atravancando. Não sei se já aconteceu isso com você, coisas que parece que não andam, que não vão para frente. Nesse momento você tem que parar e fazer um sistema de limpa, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Desapego também, né? A gente precisa desapegar, porque se a gente acha que tudo é importante, tudo é essencial, a gente acaba não focando no que é essencial de verdade, tá? E quando eu falo de desapego, e vocês devem estar pensando, nossa, tá falando de tanta coisa aqui, eu só queria tratar foto, eu só queria fazer meu preset, eu só queria selecionar as minhas fotos, mas tudo que eu tô falando aqui, acredita, eu tenho 13 anos de fotografia e nada disso funcionaria tão bem para mim se eu não tivesse vindo por esse caminho. Eu não estou falando que o meu caminho é o único, que é o melhor, existem outros caminhos, mas isso funcionou para mim e eu vejo que ao longo desses anos eu percebo que isso tem funcionado para os nossos alunos também. Então, trabalhar esse sentido de dentro para fora vai te ajudar muito, porque um jeito que eu faço alguma coisa na vida, geralmente é como eu faço todo o resto. Então, se eu sou apegada na minha vida em geral, vamos dizer, na minha vida pessoal, vai ser mais desafiador, não é impossível, tá? Mas vai ser mais desafiador você desapegar na hora de tratar foto, na hora de você selecionar as fotos, na hora de você escolher o seu preset. Vai ser sempre aquela pessoa bem indecisa, sabe? Eu não sei que preset que eu uso, esse. Não tem nada demais você passar por um tempo de experiência, alguns vão passar aqui, principalmente quem ainda não escolheu o seu preset, não criou, de você ir escolhendo, mas vai chegar um momento que você vai precisar desapegar daqueles que não servem mais, sabe? Inclusive tira lá da sua galeria, a gente só usa um preset para tudo, sabe? Mas todos os outros que a gente tem lá é porque a gente dá aula. Se não fosse isso, eu não teria mais nenhum preset dentro do meu Lightroom. A gente deixa lá porque a gente dá aula e a gente precisa mostrar para vocês, tá? Então, desapego é isso. Vamos trabalhar o desapego também. Isso faz parte do caminho do essencialista, desenvolver essa parte de desapego e vai ajudar muito vocês, não só nessa parte de tratamento, de escolha de imagem, mas em todo o seu resto, na vida e na fotografia. Realizar e fazer, né? Tem aquela coisa tem gente que faz muito, mas acaba não realizando nada. É porque está fazendo muita coisa que não é essencial e acaba não realizando nada. Ter autogentileza faz parte dessas habilidades que a gente vai precisar desenvolver como essencialista. E aí eu botei aqui entre parênteses, né, número de tarefas. Então a gente vai ter uma aula que a gente vai falar justamente sobre esse número de tarefas em excesso. Às vezes a pessoa coloca
acha que aquilo vai dar tempo de fazer, só que na verdade ela acha, é uma visão que ela tem, ela acha que vai dar tempo. Na hora que ela vai viver o dia dela, ela percebe que ela colocou um tanto de tarefa ali que não vai conseguir realizar. E aí começa um ciclo vicioso. No dia seguinte, as tarefas do dia anterior não foram realizadas, mas ela já colocou mais 8 tarefas para fazer no dia seguinte. E aquilo começa a fazer assim. Vira um ciclo vicioso por quê? Porque ela começa a entrar numa sensação de que é incompetente, numa sensação de que não consegue realizar nada. Nossa, as pessoas fazem tanto, eu não faço nada. Mas ela não olhou antes de que forma que ela colocou essas tarefas lá na agenda dela. Então, um pouco mais de autogentileza, tá? Porque senão você entra na culpa. E quando você entra na culpa, vira um ciclo vicioso. E culpa é raiva de si mesma. Fica essa dica para você pensar. Então, você fica com raiva de você mesmo porque você não fez o que tinha que ter feito. E aí algumas perguntas aqui que são legais para vocês refletirem. Essa aula e mais ou menos assim, mais ou menos não, basicamente tudo que a gente tem feito, a gente tem buscado fazer baseado nessa filosofia do essencialismo. E tem um livro, eu acho que eu já citei aqui em alguma aula, se eu não citei, estou citando agora, o livro Essencialismo. E no livro tem algumas perguntas muito legais, a gente gosta dessas perguntas e eu considero que elas são perguntas de potência, perguntas empoderadoras. Então, quando vier alguma coisa para você fazer, alguma tarefa, alguma coisa que chega de informação para você, você precisa se perguntar, será que eu consigo atender a esse pedido com o tempo e os recursos que eu disponho? Essa pergunta já vai começar a te ajudar a matar essa coisa alguma tarefa que chega, aonde eu coloco isso? Isso é importante para fazer agora ou eu faço depois? Então será que eu consigo atender esse pedido com o tempo e com os recursos que disponho? Para a gente que é fotógrafo é muito importante isso. Quando você começar, eu não sei agora, talvez seu fluxo de trabalho esteja bagunçado, mas quando você começar a organizar seu fluxo de trabalho e você já colocar ali, bom, essa semana eu vou fazer isso, isso e isso, na outra semana eu vou fazer aquilo. Se algum cliente chegar para você e te pedir foto, porque talvez isso aconteça, você vai saber se você vai conseguir atender esse pedido com o tempo que você tem agora e com os recursos, tá? E eu falo recurso, não é só dinheiro, não. Talvez você esteja viajando e seu computador não está ali. Você não pode prometer uma coisa que você não vai conseguir entregar, tá? E outra coisa, já a gente vai ver no módulo 2 sobre fluxo de trabalho. E quando a gente fala de fluxo de trabalho, é justamente para você reduzir a sua ansiedade e a do seu cliente. No momento em que você entrega prévias muito rapidamente, de uma forma que o cliente nem esperava mesmo, essa taxa de clientes te pedindo foto, cadê as minhas fotos? Isso vai reduzir quase a zero. Eu não digo que vai reduzir a zero, porque sempre tem um ou outro que é demasiadamente ansioso, vamos dizer assim. Mas isso reduz drasticamente essa história de cadê minha foto? Cadê as minhas fotos? Então é isso. E aí quando você tiver com seu fluxo de trabalho redondinho, na hora em que ele te perguntar, cadê as minhas fotos? Tá? Das duas, uma. Ou você já mandou prévia, então se ele está pedindo aquilo, ele é extremamente ansioso e aí isso é uma responsabilidade dele. Ou então você não entregou prévia, da forma que a gente vai ensinar no módulo 2, e aí o cliente está ansioso, tudo bem. Mas se você já tiver com as prévias entregues, tudo direitinho, você está no seu fluxo de trabalho, está ali na sua rota, que você vai entregar o trabalho dele até o dia tal, então você se livra, vamos dizer assim, de um peso, sabe? Você vai explicar para ele educadamente, olha, eu tenho um fluxo de trabalho organizado, eles entendem. Agora, se você não explicar, ele não vai entender, tá? Então, os clientes gostam de saber também do nosso fluxo de trabalho. Vocês acham que isso é bobeira, mas eles até admiram mais ainda quando você diz para ele que você tem uma ordem, você tem uma rota, você tem um progresso, tá? Então, você vai conseguir recusar educadamente os pedidos das pessoas quando você tiver a sua rota, o seu fluxo de trabalho todo organizado. Outra pergunta que é legal, essa é a coisa mais importante que eu deveria fazer com o meu tempo e com os meus recursos nesse momento? Porque de repente é uma coisa legal, mas talvez não seja a mais importante, a mais legal, a que vai te levar para o próximo nível e que você deveria, você vê que é deveria, né? Não é que eu quero, eu deveria fazer com o meu tempo. Existe um livro chamado Essencialismo, a disciplinada busca por menos. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque no mundo onde a gente vive, entre essa luta eterna entre ser e ter, onde as pessoas querem ter mais do que ser, né? Do que ser exatamente aquilo que se é, do que é da sua essência, do que é viver a sua verdade,
Então, sem se comparar, sem se julgar, simplesmente ser, simplesmente viver feliz. Ah, está tudo bem, seu cabelo está assim, sua unha está assada, enfim. Eu acho que isso acaba tirando muito a pessoa do foco, da essência dela, ou então cada vez entulhar a casa de mais e mais coisas, né? Sente aquele vazio, não consegue entender exatamente qual é a grandeza que ela tem enquanto ser vivo, enquanto ser humano, e aí ela começa a buscar coisas externas, coisas fora, costuma querer ter muito, costuma ter a mentalidade acumuladora. Então fica nessa busca eterna entre ser e ter, e acaba tendo mais coisas do que sendo exatamente quem você poderia ser. E aí no livro, se você, eu indico muito que você compre esse livro, que você leia, também tem no Amazon Drive, você pode ler online. Ele faz um esquema muito interessante, que a primeira vez que eu vi, caramba, foi assim, fez todo sentido para mim. Talvez você já tenha conhecido esse esquema, mas é o seguinte, imagina que você está aqui, é esse ser, e tem essa quantidade de energia. Então aqui seriam 2 momentos seus, o primeiro momento e o segundo momento. Você tem a mesma quantidade de energia. E aí vamos supor que na busca incansável entre ter mais, fazer mais, ser multitarefa, provar para o mundo, provar para as pessoas que você pode, que você tem, que você faz. Quanto mais coisas você faz, parece que você é visto como a melhor, né, pessoa, enfim. Quando você faz isso, o que acontece? Se você tem essa quantidade de energia aqui, você começa a investir a sua energia em dezenas, centenas de coisas. Agora preste atenção, se você tem um foco, um objetivo muito forte, construir, às vezes um objetivo ele é construído por vários outros pequenos. Não significa que você tem que fazer só uma coisa na vida, mas se você conseguir concentrar aquilo num caminho onde as coisas se conversam, onde elas se integram, a gente é, vamos dizer, multipotencial, que é muito diferente de multitarefa. Mesmo sendo multipotencial, mesmo tendo vários projetos, mesmo tendo, vamos dizer assim, várias empresas, a gente conversa com vários públicos, mas ao mesmo tempo a gente tem um foco em que aquele foco em si, o que conversa entre eles é a fotografia. Então a gente tem uma coisa que une essas coisas, que integra. Então o que acontece quando a gente foca numa coisa que é essencial pra gente? Ao invés de eu dispersar aquela minha energia em pequenos, atirar para vários pontos, eu consigo concentrar ela e projetar ela com uma força muito maior. Tá? Então eu acabo de mostrar para vocês uma das formas em que talvez você esteja hoje dispersando muito a sua energia, com foco em coisas que não fazem sentido para você, mas se você parar para pensar, se você parar para refletir e sentir, principalmente, você vai ver que se você concentrar a sua energia para um foco, um objetivo, um propósito na sua vida, a sua energia, ela tende a se projetar mais, com mais força, com mais intensidade, com mais propósito, com mais verdade para aquele caminho que você quer. Então aqui, a ideia do essencialista, isso eu estou dando um breve resumo do livro, eu realmente recomendo que você leia, é que você faça menos e realize mais, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre as pessoas que são fazedoras e as pessoas que são realizadoras. Então vamos lá, a gente vai falar agora sobre o fazedor, eu vou até botar entre aspas aqui, que essa palavra eu acho que não existe, e o realizador. Vamos dividir assim, o seu dia, a sua jornada, vamos dividir aqui em 4 quadrantes. Então, toda a informação que chega para você fazer, para tarefa, coisas para você cumprir, prazos, tudo isso pode ser categorizado da seguinte forma: coisas que são importantes, coisas que são urgentes, coisas que são importantes, mas você pode delegar, então vou botar aqui um IDL, e as coisas que são desnecessárias, eu vou colocar aqui um DM. Vamos começar pelo desnecessário, que eu acho que fica mais fácil. Quando eu falo até a palavra desnecessário, já vem na sua mente alguma coisa do tipo assim, você rodando lá o feed das redes sociais, Vamos dizer assim, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos,
Isso é totalmente desnecessário. Ficar olhando o trabalho do outro fotógrafo para se inspirar, beleza, olhou, mas ficar olhando com obsessão, aquilo, que todo dia você acorda, olha, vai lá toda hora, isso é desnecessário. Talvez, sei lá, abdicar de alguma coisa que você ia fazer para você, para fazer um favor para alguém. Tudo bem, é importante a gente ajudar as pessoas, fazer favor, mas precisa ver se aquilo realmente vai encaixar no seu dia. É desnecessário você fazer alguma coisa urgente para alguém se aquilo vai acabar atrasando justamente o que você tem para fazer de importante. E aí eu vou passar para esse de cima daqui, para falar do urgente. O que é urgente? É tudo aquilo que um dia foi importante, mas você não fez. Então, tudo que um dia foi importante e você deixou de fazer, por exemplo, é desnecessário você sair daqui para fazer alguma coisa para alguém, se essa pessoa de repente pode encontrar outra pessoa para pedir ajuda, se não for caso de vida ou morte, sabe? Você vai deixar de fazer alguma coisa importante para fazer alguma coisa para alguém, aquela coisa assim, aquela crença do bonzinho, né? Eu sou bonzinho com todo mundo, eu preciso ajudar todo mundo, então a gente precisa rever mais alguma mudança interna em você. Pode ser que aquilo que você deixou de fazer, talvez não deu para fazer no outro dia, e também não deu no outro, porque aconteceu uma outra coisa, enfim, e aí aquilo acaba se tornando o quê? Urgente, tá? Vamos dar um exemplo aqui de tratamento de foto. Você ficou fazendo o que era desnecessário, ficou lá rodando as redes sociais, foi fazer alguma coisa que não tinha nada a ver com o seu crescimento agora, e você está querendo crescer, eu sei que você está querendo evoluir, mas aí você, sei lá, deixou para lá, ficou procrastinando, foi fazer qualquer outra coisa, menos o que era importante, que era pegar aquele trabalho seu, tratar, fazer edição, fazer o tratamento, entregar no prazo, e aí você vai empurrando aquilo com a barriga, começa a deixar aquilo para frente. Quando você percebe, está faltando 2 dias para entregar o seu trabalho. Acontecem 2 coisas. Na verdade, pode acontecer, geralmente é assim que acontece. Acontece alguma coisa naqueles últimos 2 dias que você não vai conseguir entregar o seu trabalho, então aquilo passa a ser urgente. E outra coisa, você não consegue fazer uma coisa que a gente gosta muito, que é surpreender o cliente, que é entregar sempre antes do prazo. Então assim, você está perdendo dos 2 lados. Você tinha uma tarefa importante para fazer, deixou de fazer, você tinha um prazo para cumprir, você não cumpriu. Aquilo se tornou urgente e ainda por cima você não está conseguindo fazer com que o cliente vire o seu fã. Um dos primeiros passos para a gente fazer o cliente virar nosso fã, tem vários outros, mas uma delas é a gente surpreender sempre. Isso não pode ser uma exceção. Isso precisa estar inclusive no seu cronograma, no seu fluxo de trabalho. Se você pretende entregar suas fotos, sei lá, em 10 dias, em 20 dias, coloque lá no contrato que são 30, que são 40, que são 50, sabe? Quanto mais cedo você entregar, o seu cliente vai se surpreender. Então é importante, né, mais uma vez, é importante que você cumpra os prazos. Então, assim, o importante a gente já falou, né? É aquilo que realmente precisa ser feito, é aquilo que vai fazer o seu negócio crescer. Eu não estou falando aqui só de fotografia, só de negócio, não. Mas é importante, por exemplo, você ir ao médico, fazer seus check-ups. Se você tem amanhã, por exemplo, seu dia lotado, aí tá cheio, vou desmarcar o médico. Você deixou de fazer uma coisa que era importante. Pode ser, Deus me livre e guarde, mas assim, que isso se torne urgente. Você de tanto protelar sua ida ao médico, pode ser que no momento quando você vá, aquilo se torne urgente. Então vamos fazer o que é importante para o nosso crescimento pessoal, emocional, espiritual, energético, de carreira, mental, tudo. Vamos fazer primeiro o que é importante. E aí tem essas tarefas aqui, que elas são importantes, mas elas são perfeitamente delegáveis. E quando a gente fala de delegável, não significa que você precisa ter funcionários trabalhando com você, 1000 assistentes, 1000 pessoas. Por exemplo, aqui trabalhamos eu e o Rodrigo, então eu delego coisas para ele delega coisas para mim. Quais são essas coisas que a gente delega? Por exemplo, coisas que eu tenho dificuldade, são desafiadoras para mim, ele faz e vice-versa. Então isso acaba gerando um ciclo, né, das coisas que acabam funcionando, porque cada um está com a sua melhor habilidade em fazer. Então, assim, eu vou até dar um exemplo aqui. Quem trata as fotos, né? Quem é o grande tratador de fotos aqui, que dá aquelas cores incríveis aqui, é ele. Eu tô aqui só falando, eu tô só ganhando os louros da fama. Por quê? Eu sou uma grande comunicadora, eu me expresso bem, eu falo bem. Ele já é mais tímido, mas ok. O que ele sabe fazer de melhor, ele não vai ficar sofrendo por isso, né? Pode dar uma sofridinha ali, a gente tenta aprender coisas que não sabe.
Mas aquilo que a gente domina de melhor é o que deve fazer parte do nosso dia, né? Então, eu, por exemplo, já sofro com a tecnologia. Eu boto aqui as coisas para filmar e não funciona o gravador, a câmera não funciona, tá lotado, tá cheio. Então, assim, ai meu Deus, e eu tô pensando na aula que eu tenho que dar. Então, isso é desafiador para mim. Então, delegar essas tarefas que são desafiadoras para você, que tomam seu tempo. Você pode sim contratar alguém temporariamente, você pode sim comprar tempo. Mas o importante pensa no seguinte, se você é o piloto do avião, você está pilotando o avião, se você tiver que largar a aeronave, for lá no corredor, servir o cafezinho, o que acontece com o avião? Você está entendendo? E vice-versa, se a aeromoça está lá, servindo um cafezinho, ela largar todo mundo lá com fome, sei lá, 12 horas de viagem, largar todo mundo com fome e for pilotar o avião. Primeiro, nenhum dos dois tem essa habilidade adquirida, né? O piloto do avião não vai saber servir bem um cafezinho com aquela destreza, com toda aquela maestria que elas fazem, muito rápido, aquele corredor apertado. E a aeromoça muito menos vai saber pilotar um avião. Então, vamos dizer assim, cada um no seu quadrado. Lógico, eu tenho que dominar alguma coisa de tecnologia, o Rodrigo tem que dominar alguma coisa de dar aula, porque ele vai dar aula aqui no curso para vocês. Mas é importante que a gente faça o que é importante realmente, o que eu sei fazer melhor, onde eu entrego meus dons e talentos, onde eu coloco a minha paixão ali para fazer. E o que for importante, mas for possível de delegar, faça isso, sabe? Eu vou dar um outro exemplo aqui, agora de vida pessoal. Não sei se você tem cachorro, eu não tenho cachorro, eu tenho gato, eles tomam banho sozinho, que gato é autolimpante, né? Mas se você tem cachorro, e aí vamos supor que você precisa levar no pet shop, mas você está cheio de coisa para fazer, e esse levar no pet shop implica você de repente ter que, sei lá, pegar o carro 20 minutos, sei lá, parar no lugar, pagar estacionamento, deixar o cachorro lá, fazer todo o trâmite. E aí, sei lá, se você voltar para casa é perda de tempo, aí você fica lá esperando 1 hora, 1 hora e meia para tosar, para dar banho no cachorro, aí você volta para casa. Agora pensa só, se existe nessa pet shop, ou você busca uma pet shop que tenha o serviço de buscar o cachorro em casa, levar lá, dar o banho e tal, e depois trazer, é uma forma de você comprar o tempo, né? De repente, sei lá, é 10, 20 reais mais caro, mas você tem que pesar isso na balança. Vai valer a pena? Ah, não, é muito caro, então deixa que eu levo. Ou pede para alguém levar. Então, é importante dar banho no cachorro? É importante dosar? Mas você pode delegar para alguém, porque enquanto você delega isso para alguém, você pode estar tratando suas fotos, você pode estar fazendo prospecção de cliente, você pode estar fazendo diversas outras coisas para o seu negócio, beleza? Então, o que é importante, mas você pode delegar, fica nesse quadrante aqui. Então, percebeu o que eu fiz aqui? Eu dividi em 4. Vou pegar outra caneta aqui. Mas, esse quadrante aqui, ó, na verdade, esses 2 quadrantes aqui, eles ficam isolados do lado de lá. O que eu quero dizer com isso? É que o que é importante e o que é importante e pode ser delegado é o que entra aqui, ó, na mentalidade, essencialista, é o que entra aqui na mentalidade essencialista. Esse quadrante aqui, se eu faço isso aqui, ou se eu delego isso que é importante, eu estou entrando em outra esfera, a esfera do essencialista, a esfera da pessoa que faz o que é importante ou delega o que é importante, então ela deixa de ser simplesmente uma fazedora de tarefas para ser uma realizadora dos próprios sonhos, tá? Então você tem que pesar aí o que é importante para fazer o seu negócio crescer e o que não é. Então, se você quiser, pode pausar esse vídeo agora e você vai fazer uma lista das coisas que você tem feito durante a sua jornada, durante o seu dia. Faz uma lista. É como se fosse assim, um brainstorming de tudo que você faz, tá? Se você quiser, você pode de repente fazer durante uns 2 ou 3 dias aí. Toda vez que você for fazer alguma coisa, você pega uma folha e anota. Mas anota assim, desordenadamente mesmo, sabe? Sem pensar se isso é importante, urgente, delegável, se é desnecessário. Anota. Pegou o celular, ficou lá 20 minutos, anota. Fiquei 20 minutos no celular. Parece até aquela coisa assim, né, da escola, assim, vou ver o que você está fazendo, hein? Mas não é para dar castigo nenhum, é para você tomar consciência.
quando você toma consciência de como você está usando o seu tempo, você vai conseguir discernir se você é um fazedor ou se você é um realizador. Se você é uma fazedora ou se você é uma realizadora. Então é isso. Durante os próximos 2, 3 dias, ou se você já tem mais ou menos na sua cabeça, pode dar pausa nesse vídeo. Coloca aí o que você faz. E aí, num segundo momento, você vai ter discernimento. Você vai colocar isso assim, essa folha em cima da mesa, vai olhar, e aí você pode pegar quatro folhas de papel, né? Pode ser tamanho A4, e você vai escrever no topo de cada uma delas assim, importante, importante delegável, urgente e desnecessário. E aí você precisa ser agora extremamente honesto, não é comigo, não é com o Rodrigo, é com você. Extremamente honesto na hora de pegar essas tarefas e alocar nessas folhas. Então, eu fiquei rodando lá no Facebook, no Instagram, sei lá, 20 minutos. Coloca mesmo, assim, se denuncia, vamos dizer assim, bota lá, desnecessário. Eu fui levar o cachorro no pet shop. É importante, mas pode ser delegado. Se tiver alguém para delegar, beleza, delegado. Eu tratei as fotos e entreguei no prazo. Importante, isso aqui é importante. Eu estava tratando foto, mas estava tratando correndo essa semana, porque já estava no prazo. Então, já tinha passado. Putz, então isso foi urgente. E aí você vai ter agora consciência, olhando para essas 4 folhas, do que é que você está fazendo com o seu tempo. Se você está fazendo, se você está sendo um fazedor ou se você está sendo um realizador. E por que isso é importante? Vamos lá. Eu botei, você está aqui e aqui. E eu vou colocar 2 situações. Vamos supor que você faça tarefas importantes. Essa caneta já está ruim. Você faça tarefas importantes. Beleza. Só que aqui também entram tarefas que são delegáveis, e que são urgentes, e que são desnecessárias, né? Até que o negócio, a tampa do pote aqui exploda, né? Principalmente com as tarefas urgentes. Presta atenção nisso aqui. Aí o que era importante começa a ficar soterrado aqui, você já nem enxerga mais. Você começa a querer o quê? Apagar incêndio, tá? E aí você, aqui ó, quase o mesmo tamanho, né? Você vê que eu estou desenhando bem, quase o mesmo tamanho. Agora imagina se você na sua vida pudesse ter a leveza de ter na sua mente, na sua jornada, só as tarefas importantes e as importantes delegáveis. Então olha aqui, tá vendo esse espacinho aqui de tempo? Esse espacinho de tempo aqui é importante, a gente vai falar sobre abrir esse espaço na aula Destralhe a Sua Vida. Por que isso aqui é importante? Se está lotado, não tem como entrar mais nada, tá? Agora, se tem espaço, isso é uma lei da física, né? Se tem espaço vazio não fica vazio, a não ser o vácuo no universo. Então, que tal se você deixar espaço na sua vida, na sua jornada, para você receber as bênçãos que de repente você estava esperando e elas não chegam, para receber aquele insight criativo que você queria tanto ter, mas não está recebendo. Mas isso só vai acontecer quando você fizer esse esvaziamento. E a gente vai para a próxima aula daqui a pouquinho, né? Falar sobre o Destralhe a Sua Vida. Motivação é uma ação que você faz porque você tem um motivo. Mas muito importante, o Jim Rohn, ele fala o seguinte, que motivação é o que te faz começar, hábito é o que te faz continuar. Então não adianta a gente também ter uma motivação, começar, vou começar a fazer, agora é isso, e faz aquilo por 2, 3 dias e daqui a pouco está abandonando. É muito legal a gente construir um hábito, tá? Porque esse hábito, quando ele é construído, ele passa a fazer parte dos nossos arquivos, dos nossos programas. Tá? Então, e aí, quando um hábito ele começa a fazer parte dos nossos arquivos, dos nossos programas, ou seja, do nosso sistema, ele começa a ser repetido de forma praticamente automática, tá bom? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de beber água. Eu quase não bebi água, eu tô dando aula aqui, ó, já tá minha água aqui. Vocês vão ver essa garrafinha rodando aqui de vez em quando. E aí, como é que eu fiz para criar um hábito legal? Assim, precisa ser divertido. O que eu fiz? Eu comecei a comprar garrafas bonitinhas e coloridas e que tem um canudo e que eu já falei isso da outra vez aqui, que né, se cair assim não vai ter tanto perigo porque ela é fechadinha. Então, quais são as coisas que você pode desenvolver hábitos baseado em coisas divertidas, em coisas alegres? Por quê?
Coisas que você vai criar hábito a partir da dor, geralmente aquilo não vira um hábito, na verdade. Você não vai conseguir continuar fazendo. Agora, se você criar um hábito a partir da alegria, a partir da diversão, a partir do amor, a partir da gentileza com você mesmo, esse hábito ele tende a perdurar, ele tende a ser gravado no seu sistema. Então, para mim, beber água foi dessa forma. Exercício físico, não adianta ir para academia e fazer uma coisa extenuante, aquilo que vai ser, sabe? Para mim não funciona, para algumas pessoas funcionam. Eu prefiro ir para academia, na minha, fico lá na minha bicicletinha, vou para aula de dança e tá tudo certo, tá? Porque para mim isso funciona bem, não adianta eu querer criar um hábito de uma coisa que não faz sentido para mim, tá bom? Então vamos lá, motivação, você tem que ter um porquê para poder agir, é o que vai fazer você começar. E hábito é o que te faz continuar. Então procure entender como é que são, qual que é a melhor forma de você construir hábitos para você, tá bom? Eu sou mais dessa galera e dessa vibe mais gentil, assim. Eu não gosto daqueles hábitos que são construídos na base da porrada, na base do sangue nos olhos, né? Então assim, cada um faz da melhor maneira, tá? E agora vamos falar sobre o sistema de limpa, que eu já falei para vocês, agora eu vou explicar ele mais detalhado. A gente vai usar o sistema dos 3 Es, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. O que é o sistema dos 3 Es? A gente vai primeiro explorar, depois a gente vai eliminar ativamente e depois a gente vai executar. Isso vale para todas as áreas da vida, tá bom? Então vamos lá. Explorar. A gente vai fazer a seguinte pergunta. Vamos supor aqui que tem objetos, né, coisas em cima da mesa, coisas no meu ambiente de trabalho, no armário, tá? Isso, presta bem atenção nisso, porque isso vai servir para a próxima aula de vocês, tá? A pergunta é, será que eu vou usar isso algum dia? E olha só, gente, tudo isso aqui tá é uma técnica que está dentro do livro Essencialismo. E eu estou trazendo para vocês dessa forma aqui, mais resumida e organizada, porque vocês realmente vão precisar de usar isso para a próxima aula. Então fica ligado nisso aí. Então, explorar, você vai se perguntar, será que eu vou usar isso algum dia, tá? Mas aí não basta só isso, não basta você fazer essas perguntas. A segunda etapa é eliminar ativamente, porque na hora que a gente falar, eu não vou precisar disso, aí você vai separando num canto para jogar fora. Na hora de jogar fora, na hora de eliminar, isso vale para arquivo no computador, isso vale para coisas assim, materiais, coisas do seu ambiente, tá? Vale para pessoas também, né? Vamos com calma aí, mas também vale para pessoas. Só que não é bem assim, então assim, vou te jogar fora. Não é bem assim, mas vale para isso também. Porque você vai dar uma segunda chance para aquela peça, para aquela coisa, para aquele arquivo, para aquela pessoa. E aí você vai eliminar ativamente. Esse é o momento que você vai decidir, agora isso vai para fora da minha vida. Então as perguntas que vão te ajudar com isso são, eu realmente amo esta peça? Ela me deixa realmente incrível? Eu uso isso com frequência? Vamos pensar aqui comigo, em cima da sua mesa. Para o que você está fazendo aí, ó, e olha agora para cima da sua mesa, para o seu ambiente de trabalho, não sei onde você está, mas provavelmente você está num lugar onde você costuma ficar com maior frequência. As coisas que estão aí em cima da sua mesa, do seu ambiente, você realmente usa? Isso realmente fica incrível aí em cima ou está só juntando poeira? Você usa isso com frequência ou está ali só realmente porque tá? Não tem propósito, não tem motivo. Então presta atenção nisso. Esse é o momento em que você vai eliminar ativamente. Então se ficar aquela duvidazinha de se eu jogo fora, se eu não jogo, se eu elimino, se eu não elimino, essa segunda fase vai te ajudar muito com essas perguntas, porque essas palavras são muito poderosas. Realmente, incrível e frequência. Então, tipo, eu realmente amo isso, né? Eu realmente vou usar isso. Isso me deixa incrível, porque aí tira de uma coisa que seria ordinária para uma coisa extraordinária. Então assim, isso me deixa legal, confortável, é diferente de isso me deixa incrível. Olha a diferença, não faz diferença? Eu uso isso com frequência, porque tem coisa que tá lá, você até usa, mas sei lá, a cada 6 meses, então talvez não faça sentido. E aí, outra pergunta também que ajuda muito, qual dessas atividades ou iniciativas oferece a maior contribuição possível para a minha meta? Eu vou te explicar com esse exemplo prático que vocês estão vendo agora. Eu estou gravando essa aula para vocês e hoje eu tinha várias atividades para fazer, várias não, algumas que eram realmente também importantes, são importantes, e que eu vou fazer só depois que eu gravar a aula. Por quê? Porque essa atividade que eu estou fazendo agora, essa iniciativa de gravar o vídeo para vocês com a luz do dia, a gente tem um refletor ali, mas a gente gosta da luz do dia, de fazer essa mesclagem, é importante que eu faça agora, porque isso vai fazer uma maior contribuição para a minha meta. Qual que é a minha meta? Entregar para vocês o curso no prazo, direitinho, né? O combinado que a gente fez juntos aqui. Então, a maior contribuição
vai ser oferecida por essa atividade que eu estou fazendo agora. Tem outras que são importantes, sim, mas eu vou fazer depois, tá? Mas a maior contribuição é essa agora, tá bom? Então essa palavra aqui, ó, maior contribuição, ela vai te ajudar muito também a discernir e a optar, a escolher na hora do que você vai fazer dentre duas tarefas que são importantes naquele dia. Executar a terceira etapa, então você vai criar uma rotina regular e avaliar ela periodicamente sobre o que deve ser feito ou não. Então isso vai virar um hábito, né? Você vai explorar, eliminar e executar. E nessa execução é importante que você crie uma rotina, tá? Então você vai escolher fazer o que é essencial e não o que as pessoas esperam de você, tá? O que é essencial agora para você? Então você vai executar aquilo e não o que esperam de você. Aliás, a gente tem um post bem legal lá no Instagram da escola, depois vocês procurem, sobre expectativas, está no blog também, que expectativa é uma coisa que a pessoa espera de você. Então, isso, vamos dizer assim, falando de modo grosseiro assim, vamos dizer, um problema dela, né? Então, assim, a responsabilidade é de quem criou a expectativa, não sua. Então, fala assim, mas eu não esperava isso de você. Enfim, a pessoa não esperava, né? Então, assim, você também tem que ter esse posicionamento, vamos dizer assim, desenvolver seu autoconhecimento, seu poder pessoal, sua inteligência emocional, para você se colocar de uma forma que não precisa ser grosseiro com a pessoa, mas ao mesmo tempo não deixa as pessoas fazer a sua rotina, né? Fazerem sua rotina, fazer você de gato e sapato, né? Aquela coisa toda. Então, é muito legal você... É muito bom você ter assim, poder pessoal bem trabalhado, porque com aquele sorriso, né? As pessoas ainda vão te agradecer, porque nossa, né? Que pessoa interessante, legal, ela está sendo honesta comigo, ela está dizendo que não vai poder fazer, mas nossa, foi tão educada, né? Então, assim, a ideia é você manter a educação, mesmo quando você tem que dizer não, beleza? E aí, tem uma outra pergunta que é muito legal, que vai te ajudar também a você executar aquilo que é essencial. Qual é a contribuição máxima que eu posso dar ao meu eu do futuro? Então pensa só, daqui a um ano, aonde que você quer estar? Então você tem que pensar no que você vai fazer hoje, porque é isso que você vai fazer hoje que vai construir seu eu do futuro. Então essa pergunta ajuda muito. Qual é a contribuição máxima que eu posso dar para o meu eu do futuro? E aí, como fazer essa escolha? Então, a gente, primeiro, desenvolve uma mentalidade empoderadora. Todas as vezes que a gente tem que fazer uma escolha, quando a gente quer optar por um estilo de vida mais essencialista, a gente precisa desenvolver essa mentalidade empoderadora, se empoderar mais, desenvolver o nosso poder pessoal, desenvolver autoconhecimento. Nas próximas aulas, a gente vai entregar para você uma metodologia de organização, então vai te ajudar muito também. A gente vai destralhar a sua vida para que você possa começar a organizar a parte física também, a parte online, tá? E 3 é tomar consciência que você pode fazer essa escolha. Você não precisa ficar à mercê do que as pessoas querem que você faça. Tá? Você precisa escolher a sua rota, tem clareza do que você quer. Mesmo que você desvie no meio do caminho, não tem problema. Tá? Lembrando que um plano ele não é uma prisão, um planejamento não é uma prisão. É um momento em que você está ali seguindo. E é ótimo porque você tem uma referência, você tem um plano. Eu planejei isso aqui, eu vou chegar aqui. Então você aqui é uma referência, então a ideia é que isso aqui seja, vamos supor, um espelho do que você está tendo de visão. Só que isso não acontece exatamente igual, porque no meio do caminho acontecem coisas. Mas se você não tiver referência nenhuma, pensa só. Onde é que você está agora, nesse momento, para conseguir chegar aqui? Não tem referência, tá? Então, tomar consciência que você pode escolher. E quanto mais referências você tem sobre o que você quer, aonde você quer chegar, fica mais fácil você ter consciência de qual caminho seguir, qual a rota pegar, beleza? Desenvolver uma mentalidade que fortaleça viver dentro do essencialismo. A gente já falou sobre isso aqui, mas eu estou frisando porque eu acredito que isso realmente é muito importante. Então, as mentalidades do essencialista são frases que eu, lendo trechos do livro, eu acredito que isso aqui é uma mentalidade essencialista. O que é uma mentalidade essencialista? E eu coloquei como se fosse em frases de poder. Eu gosto muito dessas frases de poder, essas afirmações de potência, as afirmações positivas. Enfim, algumas pessoas falam, isso é balela, afirmação positiva. Então, assim, vai estudar um pouco mais de física quântica e você vai entender que a afirmação positiva não é só ela, mas ela é uma das coisas que altera a nossa frequência, altera a nossa vibração. Então, elas vão te ajudar. Elas são uma ferramenta dentro de uma gama de coisas que você pode fazer para alterar a sua mentalidade, ou seja, para alterar a sua programação, beleza? Então, olha só, eu distingo, eu escolho, eu abro mão, eu sei brincar. Quando eu falo eu distingo, eu sei, entre 2 ou 3 ou mais coisas que chegam para mim, eu consigo distinguir qual que é essencial, qual que é importante naquele momento, tá?
eu escolho. Então, chegaram essas coisas para mim, já distingui que essa é a essencial, essa é de maior contribuição, então eu tenho poder de escolher. Então, se eu tenho poder de escolher, automaticamente eu vou para a terceira frase, que é eu abro mão. Então, eu consigo escolher alguma coisa, eu consigo abrir mão de outra. E eu sei brincar. O que é eu sei brincar? É manter uma mentalidade positiva, mas positiva não no sentido de eu vivo no mundo da lua, tipo, né? Fora da realidade, que algumas pessoas falam. Talvez eu seja assim, fora da realidade de algumas pessoas que querem viver no estresse, que querem viver ranzinhas, que não sabem brincar. Então, quando você brinca até com situações que para você julga que não foram tão boas, você começa a brincar com aquilo e você começa a aprender, tá? Então, o essencialista também, ele consegue retirar coisas, lições aprendidas importantes, até mesmo de situações que para algumas pessoas seria uma situação totalmente de não, agora a gente vai falar sério e a gente vai ficar todo mundo ranzinhos aqui, todo mundo de cara fechada, porque aconteceu isso. Então não, o essencialista ele sabe brincar também com as coisas que acontecem, que vem na vida dele, tá? Eu distingo o que é ruído do que é excepcional, aquilo que eu falei, né? Eu consigo determinar o que vai ser excepcional para minha vida e aquilo que é só ruído, que é só alguma coisa para me tirar do foco. Esmiuçando mais um pouco ainda, eu distingo, diz para você que eliminar o que não é essencial significa dizer não a alguém. E muitas vezes também ir contra as expectativas sociais. O Peter Drucker fala isso. Então você precisa justamente, aquilo que eu já falei, trabalhar o poder pessoal, trabalhar o autoconhecimento, para que você, na hora que você for eliminar o que não é essencial, você sabe que você vai ter que dizer não para alguém. E isso vai contra todas as expectativas sociais. Você falar não para alguém, isso é totalmente contra o que as pessoas esperam de você. Eu escolho, tá? As minhas escolhas são feitas com liberdade, sem culpa e gentis comigo. Acho até que você pode pegar essa frase e usar como frase de poder. Aqui a gente tem muito essa coisa dos post-its empoderadores, não sei se dá pra ver aí. Acho que desse lado de cá, não sei. Enfim, tem um quadrinho aqui, é porque eu tô vendo e tá espelhada a imagem, então eu fico meio maluca aqui. Tem um quadrinho aqui que a gente tem isso em casa, no nosso escritório, onde tem os post-its empoderadores. Eu acho que esse pode ser um post-it empoderador para você, que as minhas escolhas são feitas com liberdade, sem culpa e são gentis comigo. Eu abro mão, outra frase empoderadora, né? Outra afirmação de potência. Eu sei que para ter, ser, viver o extraordinário, eu posso ter de abrir mão de numerosas coisas ordinárias. Olha que poderosa essa frase. Enquanto eu estava montando essa aula, foi vindo na minha cabeça essas frases assim, eu falei, tem que escrever porque eu acho que isso pode virar um post-it empoderador para você. Passando o carro do som aqui, vamos esperar um pouco. Aqui é assim, né? E foi justamente no slide que eu estou falando de brincar. A gente tem que brincar com as coisas, não adianta ficar sério. Como mais trabalho daria se eu tivesse que cortar essa cena agora, porque o carro passou, o carro do som. Enfim, dá mais trabalho, então vamos brincar, vamos esperar. E justamente agora no slide que eu estou falando de eu brinco. Eu queria falar para vocês que a palavra escola vem do grego eu não vou ler grego, né? Mas enfim, escole, enfim. Vamos dizer que seja assim, que significa lazer. Só que as pessoas, com o passar do tempo, as escolas em si, elas acabaram tirando o lazer dessa história, né? Então, ir para escolas, para as crianças, para a gente, pelo menos, é um sinônimo só de ter que estudar, de ter disciplina e que ir para a escola é algo chato, estudar é algo chato. Então você já começa a perceber aí crenças sobre disciplina. Ser disciplinado é ruim. Porque se eu vou para a escola, vão me ensinar sobre ser disciplinado. Inclusive, né, nas escolas, nas faculdades, você tem as disciplinas, né? Então tudo aquilo parece muito chato, tudo muito enfadonho, tudo muito sem lazer, sem brincar. Hoje em dia tem escolas aí que trabalham com métodos mais legais e que as crianças são crianças, elas realmente brincam. Mas, pelo menos, assim, na infância dos nossos pais, na nossa infância, teve muito essa coisa tolhida do lazer, que escola é uma coisa chata, escola é uma coisa para ter disciplina, e que disciplina, na expectativa nossa, era uma coisa chata. Então, vamos ressignificar essa história do brincar. Sim, a gente pode brincar na vida, sim, a gente pode fazer o nosso trabalho com leveza, com alegria, com glória, com facilidade, podemos fazer brincando, tá? Mas desde que isso seja focado naquilo que a gente realmente quer realizar. Então, quando eu brinco, eu ativo a minha imaginação. Essa é a grande ideia da gente brincar. E quando você ativa a sua imaginação, você se torna mais criativo. Eu brinco.
A imaginação é a fonte de todas as formas de realização humana e é o que mais prejudicamos sistematicamente com o modo como educamos a nós e os nossos filhos, tá? Greg McWall. Essencialismo e eu acredito muito que seja realmente isso, eu concordo muito com isso, que a disciplina que aplicamos é a disciplina que aplicamos toda vez que precisamos tomar uma decisão e devemos escolher entre dizer sim ou recusar educadamente. Olha que bonito, né? A gente recusa, mas recusa com um sorriso nos lábios, educadamente. Você se torna um essencialista quando você consegue fazer isso com graça, com leveza, com alegria, com glória, sem culpa, tá? E o essencialismo é um método para abrir mão de muitas coisas boas, por mais difícil que seja, e ficar com as poucas coisas que são extraordinárias. É aprender a fazer menos, porém melhor, para obter o máximo retorno possível de cada precioso momento da vida. Meus amores, olha só que interessante agora. Esse esquema aqui, eu peguei do livro Essencialismo, que eu já falei para vocês. E a gente vai falar sobre PMF e PMC. O que significa isso? Vamos imaginar aqui que esse círculo todo seja a sua vida, a sua jornada. E todas essas perguntas aqui são questões que chegam até você. Então, solicitações, questões, tarefas, todas as coisas que você pode imaginar, e que como se você fosse uma caixa de entrada. Então, preste atenção. O quê? O que eu tenho que fazer? Ah, eu faço tudo. Por que eu tenho que fazer isso? Ah, eu vou fazer porque eu quero me tornar popular. Quando que eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer agora. E aí, quando você faz sempre tudo para ser popular e agora, ou seja, algo como se fosse, tudo fosse urgente, você entra nesse ponto aqui de interseção que a gente chama de PMF. O que é o PMF? Ele é... Vou trocar a caneta aqui para vocês enxergarem melhor. O PMF, ele é o ponto máximo de quê? De frustração. Olha que interessante. Para só para analisar e sentir se você está fazendo tudo o que todo mundo pede, ou tudo que você acredita que consegue enfiar no seu dia, tarefas, né? Se você está fazendo isso para ser aceito, para ser aceita, para ser benquisto, se você está fazendo isso para ser popular, se você está fazendo tudo para agora, para já, ou seja, aquela pessoa imediatista, ou então que está sempre apagando incêndios, sabe? Se você está fazendo um ou outro, sua vida já fica um pouco mais desafiadora. Agora imagina se você está fazendo esses três ao mesmo tempo. Você entra no tal do ponto máximo da frustração. E aqui embaixo? Vamos aqui embaixo. Agora imagina que você consiga fazer... Ah, o que eu faço? Ah, eu busco fazer sempre a coisa certa. E esse certo aqui, gente, eu vou colocar aqui como se fosse entre aspas, porque certo e errado é uma coisa muito subjetiva. Tem coisas que são certas para mim e para você não são tão certas assim. Mas vamos lá. Vamos dizer que seja a coisa ideal, tá? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo por um motivo certo, né? Ou por um motivo ideal para mim, beleza? E quando que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo aquilo ali na hora certa, tá? A gente fala muito sobre os tais dos post-its, porque nós que somos criativos, a gente provavelmente tem muitas ideias ao longo do dia. Eu tenho várias ideias, às vezes eu saio do banho assim, enrolo a toalha, o Rodrigo fica indo que eu já saio, quero anotar alguma coisa, e é sempre a primeira coisa que está na minha frente é um post-it, eu vou lá e colo, tá? Então assim, porque vai existir a hora certa para colocar aquela ideia em ação, aquela ideia em prática. Então é uma coisa que é uma coisa certa, tem um motivo certo, mas eu vou escolher a hora certa para fazer. Também não adianta eu vou fazer a coisa certa, no motivo certo, mas eu vou me atropelar e vou fazer de qualquer jeito, sem pensar, tá? Então nesse caso aqui, quando você consegue basear as suas escolhas dessa maneira, você atinge o que a gente chama de PMC. E o que é o PMC? É o ponto máximo de contribuição.
E quando a gente fala de contribuição, é uma coisa que vai fazer bem para você. Primeiro a gente precisa contribuir com a nossa jornada, com o nosso caminhar, com a nossa evolução. E só assim, quando eu tenho a contribuição máxima comigo, e aí eu começo, vamos dizer assim, a extravasar isso, é que eu consigo, quem sabe até, inspirar outras pessoas também. Lembrando que cada um é responsável pela sua própria jornada, tá? Então, quando eu tenho o meu ponto máximo de contribuição comigo mesma, eu consigo ser uma contribuição. A minha jornada consegue ser uma contribuição para as pessoas que estão ao meu redor. Eu consigo entregar meus dons e talentos para o mundo de uma maneira leve, de uma maneira fácil, sem atropelar, sabe? Fazendo o que eu quero, aquilo que faz o meu coração vibrar, aquilo que eu realmente almejo, fazendo pelo motivo certo, fazendo na hora certa e não me atropelando, porque me disseram que eu tenho que fazer tudo, que eu tenho que ser multitarefa, que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que ser popular, que sucesso é ser popular. Então a gente precisa ajustar aí no teu sistema de crenças o que é sucesso para você. Se sucesso para você é ser popular, você vai ficar escravo desse ciclo aqui, tá? E de fazer agora, essa coisa do imediatismo, de ter que fazer agora. Então, isso aqui gera um ponto máximo de frustração. Isso aqui gera um ponto máximo de contribuição. É muito desafiador para as pessoas enxergarem isso quando elas não têm conhecimento. Mas agora você já tem conhecimento sobre isso e com certeza, eu tenho certeza que você vai começar a refletir mais sobre isso, tá? Então, para finalizar aqui, eu quero dizer para você, cadê o meu post-it empoderador? Ah, tá aqui. O post-it empoderador desse finalzinho dessa aula é: o essencial é invisível aos olhos. Já dizia Antoine de Saint-Exupéry. Eu falei essa frase aqui só para poder falar meu francês meio torto para vocês. Brincadeira, gente. O essencial é invisível aos olhos. Tudo isso aqui, ó, ser popular, fazer agora, fazer tudo, é muito super valorizado pelas pessoas. Agora, se internalizar, sabe? Fazer a coisa certa para você, para a sua família, para as pessoas que você ama, que estão ao seu redor, fazer a coisa certa para o seu cliente, fazer pelo motivo certo, fazer na hora certa, isso é muito subvalorizado. Isso é invisível aos olhos, isso é intangível. E é por isso que eu termino essa aula de agora com essa frase, que o essencial é invisível aos olhos. Destralhe sua vida. O que é isso, Aline? Pelo amor de Deus. Bom, resumidamente, a gente vai com essa aula, e que ela vai ser totalmente prática, vai ter um desafio no final dela, é trazer clareza do que é essencial para a sua vida e abertura para o novo. Não pula essa aula, de verdade, isso vai fazer toda a diferença para o seu resultado final desse curso de Lightroom. Pode ser muita loucura o que você está ouvindo aqui agora, mas realmente não deixa de fazer. Essa aula é curtinha, ela é bem curtinha. O que vai trazer depois a prática que você vai fazer, que ela vai tomar um pouco mais do seu tempo, mas eu te garanto que vai valer a pena. Então fica aqui com a gente. Olha, essa foto aqui, tá vendo? Essa foto é bem linda, foi tirada por uma aluna nossa lá na imersão. E ela representa muito, para mim, essa coisa do destralhe a sua vida. Quando a gente fala de destralhar a vida, a gente fala do destralhe de todas as formas, sabe? Físico, mental, energético, emocional. E essa é a Gabi, uma aluna nossa, e ela estava assim, nesse momento, mergulhando na água. E assim, para mim, essa foto, depois de toda a transformação que ela teve, né, não só com a imersão, em todos os outros cursos, essa foto para mim traz essa sensação assim de destralhe da vida, sabe? Energético, mental, emocional, físico, tudo. E quem fez essa foto foi a Andrea Believe também, uma aluna que estava lá na imersão. Então eu trouxe essa foto para representar isso. E quando a gente fala, por exemplo, de uma escola holística de fotografia, não pense que não é desafiador, não, a gente levar esse tipo de mensagem para o mundo, para vocês, porque o mundo ocidental não está preparado para isso. Ele não quer que você pense de forma holística, ou seja, com significado, sabe? Porque isso certamente vai afetar os seus padrões de consumo, vai afetar os seus programas
e você simplesmente não vai caber mais naquela caixa onde te colocaram, naqueles programas, e a gente fala muito sobre essa coisa das crenças que te limitam. Fotógrafos têm muitas crenças limitantes realmente, até para compreender e entender, tá dentro de uma escola holística, a gente vê muita gente ainda resistente, sabe? Se eu falasse para vocês assim, é um curso de Lightroom, somente Lightroom, eu acredito que ia ter gente muito mais interessada. Mas quando a gente fala, não, gente, olha, a gente vai aprender a lidar melhor primeiro com o nosso interior, e aí a gente vai estudar produtividade gentil, e as pessoas acham que de repente produtividade gentil é uma coisa que não vai dar resultado. Só que na verdade é justamente o contrário, porque essa produtividade gentil, ela tem essa visão mais holística. Então você vai perceber que esse módulo 1, ele está preparando, vamos dizer assim, a sua casa, o seu terreno, o seu interior, para que você possa vivenciar esse curso de uma forma mais íntegra, de uma forma mais global, de uma forma mais holística, com significado, sabe? Então, a gente espera realmente que você aproveite essa aula de hoje, porque ela realmente vai trazer muita diferença na sua vida. Então, vamos lá. Existe a mentalidade pobre e tem a mentalidade próspera. Qual que é a mentalidade pobre? A mentalidade pobre é aquela mentalidade acumuladora, apegada. A gente já falou isso na aula de essencialismo, né? Sobre desapego, a gente desapegar. Porque essa mentalidade acumuladora, apegada, é uma mentalidade de escassez, é uma mentalidade de que eu tenho que acumular isso tudo aqui, porque senão pode um dia faltar. E tá tudo bem, gente. Essas coisas acontecem na vida de muita gente, porque isso foi um programa instalado. Por isso que a gente sempre fala sobre autoconhecimento, porque são programas que foram instalados e provavelmente na infância ainda, talvez se você tenha passado alguma dificuldade, enfim, ou isso vem geneticamente, e para quem acredita também na ancestralidade, em vidas passadas, enfim, tudo isso são programas que são instalados. A grande questão é que 5% das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, a gente tem consciência, a gente está fazendo de forma consciente. Só que 95% das nossas ações, dos nossos pensamentos, sentimentos e palavras, eles são inconscientes. Então eu posso falar, alguém pode dizer assim, não, mas eu não tenho mentalidade pobre. Tudo bem, conscientemente a gente não tem. Mas por que muita gente tem problema com questões com dinheiro, questões com questões materiais também, questões de relacionamentos? É porque no programa dela, ela tem algum programa que está trazendo uma mentalidade que não é, vamos dizer assim, que limita ela, que não leva ela para o próximo passo. E como a gente está falando aqui sobre destralhar a vida, a gente precisa agora olhar com carinho, com cuidado, quais são, na aula passada a gente falou sobre a forma que a gente faz uma coisa e como a gente faz provavelmente todo o restante da nossa vida. Perceber do seu comportamento, porque o nosso comportamento, ele vamos dizer assim, ele diz muito do que vai no nosso inconsciente. Perceber se você tem essa coisa de acumular coisas, de guardar, de ser apegado com coisas, com pessoas, com relacionamentos, enfim, olhar para isso, tá? Mas não olhar julgando, olhar justamente para trazer à tona. A consciência é assim, quando a gente toma consciência de algo, isso já vem à tona, ou seja, isso sai mais do inconsciente, vem subindo pelas camadas do subconsciente até chegar no consciente. Quando chega no consciente, já é um meio caminho andado, vamos dizer assim, eu acho que até mais do que meio caminho andado, para a gente começar a desconstruir aquela mentalidade, aquela programação, para a gente trazer uma nova mentalidade, uma nova programação, para que a gente possa prosperar, para que a gente possa ir para frente. E quando fala de próspero, todo mundo só pensa em dinheiro também, né? Só que prosperidade significa crescer, significa progredir, significa ir para frente. Então, por isso que a mentalidade próspera é essa mentalidade que faz circular, é essa mentalidade que compartilha, é essa mentalidade que não acredita na perda, tá? Ela acredita na circulação da energia, na circulação das coisas. Então, eu preciso elucidar isso de imediato aqui para vocês, que vai ajudar muito na questão do destralhar a vida. Essa frase aqui eu coloquei aqui para justamente mostrar para vocês que é importante a gente saber o que a gente quer, mas saber o que a gente não quer também é uma forma da gente chegar aonde se quer. Porque no momento em que eu sei o que eu não quero, eu consigo dar cabo daquilo mais fácil. Eu consigo, eu não quero mais isso. Eu realmente, simplesmente abro o caminho, eu faço a limpa, sabe? Eu olhei para aquilo, né? Isso não é para mim.
Então todo mundo está acostumado a fazer o to-do list, né? A lista de fazer, a lista de fazer, a lista de fazer. Então você pode começar a pensar de fazer o not to do list more, ou seja, coisas que eu não vou fazer mais, coisas que eu não faço mais. É importante a gente ter essa consciência também. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês esse esquema aqui que foi inventado por nós, mas fica muito fácil de você entender. A gente está no módulo, né, falando sobre distrai a sua vida, e a gente vai explicar o porquê que a gente acaba entralhando a nossa vida à toa, tá bom? Então a gente precisa só tomar consciência disso. O que acontece? A gente tem uma imaginação que a gente tende a projetar e criar uma realidade pra gente. Só que se a gente não ajusta essas expectativas, a gente imagina que vai conseguir fazer, sei lá, 8 tarefas no dia seguinte, e isso não dá certo. Geralmente não dá certo por quê? Mas nossa, eu planejei, eu falei que de 7 às 8 eu ia fazer isso, de 9 às 10 eu ia fazer aquilo. É porque a gente se esquece que no meio do caminho tem coisas que a gente sai do nosso controle e tem coisas que a gente não considera. Então vamos lá. Normalmente a gente faz assim, nossa, amanhã eu vou ficar o dia todo em casa. Eu tenho, sei lá, vou acordar às 7, então eu tenho de 7 até 7 horas da noite para fazer tal coisa. Então você faz o quê? Você começa na sua imaginação lotar o seu dia seguinte de tarefas. Isso se você planeja no dia anterior, né? O ideal é que a gente planeje no dia anterior. Muito mal, então talvez você acorde e já pense, eu vou fazer isso e aquilo. Então seu dia está cheio de tarefa. Eu tô sendo boazinha aqui que eu nem tô transbordando, né? Porque tem gente que transborda, eu não sei nem como é que consegue. E aí você vai para a sua realidade. Então isso aqui é a sua imaginação. Isso aqui é a sua realidade. Só que a sua realidade tem lá. Tem cliente que você não respondeu no dia anterior. Talvez tenha filhos para levar para a escola, para fazer almoço. Talvez tenha alguém que vai te ligar e você não espere, talvez vai te ocupar um tempo. Talvez tenha um trabalho que você lembrou que não entregou no prazo. Percebe só? Essa conta aqui não vai fechar. Se eu pegar esse bloco e trouxer para cá, ó, essa conta aqui não vai fechar, tá? O que você fez aqui? Você começou a entralhar o seu dia antes dele começar a acontecer. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente comece, a gente vai ter uma aula só sobre destralhar a vida, beleza? Então, vamos supor que na sua imaginação, a gente vai ter que fazer 2 coisas. A primeira coisa é você ajustar a sua expectativa de tarefas que você vai realizar no dia seguinte, tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, se a sua vida, óbvio, tem tarefas que você não pode deixar de fazer. Não pode deixar de fazer o almoço pro filho, levar para a escola, aquela coisa toda. Mas se você perceber, lembra da aula passada, onde a gente falou que nós temos tarefas importantes delegáveis, tem as tarefas urgentes e tem as tarefas desnecessárias. Talvez, eu acredito, que se você olhar para isso aqui com carinho e começar a cortar as tarefas desnecessárias e começar a fazer o que é importante e delegável, para quê? Para eliminar o que é urgente. Eu acredito que você vai conseguir trazer isso aqui para a sua realidade. Manter as coisas que obviamente já fazem parte da sua realidade. Aliado àquilo que você já aprendeu, que você não deve colocar, né, deve ajustar a sua expectativa em relação às tarefas que você vai fazer. Então pegando isso aqui e trazendo para cá, ó, tá vendo o meu transferidor, né? Olha só, eu consigo ainda ficar com aquele espaço que a gente falou na aula passada, né, numa das aulas passadas. Esse espaço aqui, que é o espaço livre, para você inclusive descansar, né? A gente não vive só de trabalho. Um espaço livre, um ócio criativo, a gente vai ter uma aula falando sobre foco. É importante a gente abrir espaço. As pessoas acham que espaço é aquela coisa que... foco é aquela coisa que a gente tem que focar aí, ficar obsessivo naquilo. Não, o foco também tem a ver com essa criação de espaço. Então tá aí esse esquema. Esse é só uma introdução, porque a gente já aprendeu, né, que a gente precisa discernir as tarefas que são importantes, das delegáveis, das urgentes, das necessárias, e agora a gente vai passar por um processo de destralhar a sua vida. Mas não faria sentido eu falar para você destralhar a sua vida se eu não te explicasse o motivo pelo qual você deve destralhar a sua vida. A gente se vê na próxima aula. O destralhe tem 3 etapas. Tem o de descartar, organizar e manter.
O mais interessante é que quando a gente está organizando, não sei se já aconteceu com você, arrumando a casa, arrumando a vida, a gente quer descartar as coisas, ao mesmo tempo a gente já quer guardar, né? Então, a gente precisa, vamos dizer assim, empilhar essas etapas e fazer com que cada uma aconteça no tempo certo. E não enquanto eu estiver descartando as coisas, eu vou organizar ao mesmo tempo, tá entendendo? Então a gente primeiro vai descartar e depois a gente vai organizar de fato e depois a gente vai manter. Vai ficar muito mais fácil manter quando você organizar, quando você se livrar daquilo que não é essencial. Então os segredos, tá? Vou te dar alguns segredos aqui para você fazer o seu destralhe aí. Primeira coisa, você vai definir lá se vai ser radical, tá? Ou se vai ser em etapa. Se for em etapa, vamos supor que você marcou um dia lá para arrumar o seu quarto. Segredos. Não tenta guardar enquanto descarta. Já falei sobre isso. Então, na hora que você está descartando, você está descartando. E é a primeira etapa, tá? Um outro segredo também que vai te ajudar a manter essa dedicação, de não desistir, de estar lá, de manter a sua coragem de ir em frente, porque às vezes está tão bagunçado que dá vontade de desistir, né? Então, quando der essa vontade de desistir, visualiza o resultado. É como assim, fecha os olhos por um momento, inspira e expira e começa a visualizar esse resultado. Como que vai ser o resultado do meu quarto, da minha sala, da minha cozinha, do meu banheiro, arrumados? O que é que isso vai trazer de benefício para mim? E aí você ancora essa sensação nesse momento em que você estiver de olhos fechados e respirando. Porque quando você respira e concentra na sua respiração, você é trazido para o presente. Quando você imagina, a sua mente não tem discernimento se aquilo está no presente ou no futuro. Então, se você imaginou como que vai ser a sua vida quando tudo ali estiver organizado e você está ancorando a sua presença ali no momento presente com a respiração, fica mais fácil trazer. A sua mente ela não vai saber se aquilo é real ou não. E a mente é o seguinte, ela é muito inteligente no sentido de que ela quer provar, inclusive, que ela está certa, que a teoria dela estava certa. Então, se você imaginou, você gerou para ela uma informação de que a sua vida está arrumada, organizada, direitinha, ela, ok, nossa, tá mesmo. Ela vai agir em prol daquilo, ou seja, ela vai trazer para você a sua ação para que você consiga, para que ela te prove que ela estava certa. Na verdade, quem criou isso foi você, tá bom? Então faz isso, visualiza o resultado, inspira, sabe? Fica ali, respira, coloca-se no presente e traz aquela visualização do eu do futuro, tá? Você traz aquela visualização do eu do futuro para o eu do presente. E aí você ancora aquilo ali, tá? Você traz aquilo ali para o seu presente. Outra coisa, não deixa a sua família ver. Sabe por que não deixa a sua família ver? No livro da Mary Kondo ela até fala isso, e eu quando arrumava as minhas coisas, eu já fazia isso. Eu sempre fiz assim quando eu arrumava. Eu fechava meu quarto e começava a arrumar. Porque a minha mãe, até hoje, é engraçado, eu espero que ela não assista essa aula, ou se ela assistir, tudo bem, mãe, eu te amo. Mas eu arrumava as coisas, as sacolas, e ela entrava no quarto. Ah, mas isso aqui você vai dar? Não, deixa que eu guardo, que eu vou precisar. Né? Se você tem uma irmã, um irmão, alguém, marido, esposa, namorada, não deixa as pessoas verem, porque elas vão te convencer que você vai precisar daquilo em algum momento ou elas vão precisar, ok? Então não deixa, tá? É um dos segredos lá do livro que eu compartilho da mesma opinião. Eu sempre fiz isso quando eu ia arrumar as minhas coisas. Não fuja do real propósito da arrumação. Lembra que eu falei que a arrumação ela é uma ferramenta, ok? O objetivo final é a gente destralhar a vida de uma forma global. Então, o que seria fugir do propósito da arrumação? Já dei a dica aqui. É ficar no celular, é não focar naquilo, é começar a arrumar e desistir, deixa para amanhã, colocar uma música assim para ficar agitado e sair do prumo, sair do presente, tá? Outra dica também é você perguntar para o objeto qual é a função dele. Se está na dúvida, eu não sei, por exemplo, esse apontador aqui, por exemplo, eu pergunto para ele, você faz o que para mim? Eu aponto seu lápis, aqueles lápis que você insanamente louca usa tipo 5 por semana. É verdade. Então, peraí, você vai ficar porque você me serve. Mas se tiver alguma coisa por aqui, por exemplo, não tem nada que eu não use, né? Porque eu já descartei tudo que eu não uso. Então, ok, se tivesse alguma coisa aqui que eu não uso, eu vou olhar e realmente parece coisa de louco, sabe? Mas você vai olhar e vai conversar com o objeto. Se você tiver na dúvida, para que serve isso mesmo? Se você demorar mais de 10 segundos ali olhando para aquilo, não tiver nenhuma função, cara, descarta isso, porque isso não está fazendo função na sua vida.
E outra coisa bem legal também é que se você olhar para aquele objeto e pensar assim, quando é que eu vou usar isso? Algum dia. Gente, algum dia significa nunca. Você nunca vai usar aquilo. Eu tenho uma coisa do tipo assim, aqui em casa tem coisas assim, não usei nos últimos 6 meses, eu descarto. Tem gente que é mais radical, não usei no último mês, descarta. Sério mesmo, descarto, dou, jogo fora, alguma coisa, mas aqui não vai ficar mais. Arrumar a casa ou o ambiente traz bons fluidos e coisas mágicas. As coisas mágicas começam a acontecer na sua vida. Então essa coisa de arrumar a casa, arrumar o ambiente, sabe? Você querendo acreditar ou não nisso, acreditando ou não, isso é física quântica. Vai começar a trazer bons fluidos e coisas mágicas na sua vida, porque você vai abrir espaço para o novo. E aí chegou a hora do desafio. O desafio é destralhe a sua vida essenciale. Você vai fazer o seguinte, esse é o nosso primeiro desafio, é o desafio do módulo 1. Você vai começar a fazer seu desafio, vai começar a destralhar a sua vida, começando por algum lugar, por seu quarto, escritório, não sei. Você vai fazer uma foto ou um vídeo de você fazendo o destralhe. O mais importante, você precisa aparecer na foto ou no vídeo. Senão você vai pegar uma foto lá do Google, né, e vai botar aí. Brincadeira. Eu confio em você, mas eu quero que você apareça nessa foto. E aí você vai enviar essa sua foto, o seu desafio, para o nosso e-mail, que é o contato@escolaholisticafotografia.com.br. E aí você vai consultar o prazo da sua turma para enviar esse desafio aonde? Nas lives que a gente vai fazer ou então lá na sua comunidade, tá bom? Então é isso, você vai fazer uma foto ou um vídeo de você fazendo o destralhe, você vai enviar esse desafio cumprido para o e-mail da escola, contato@escolaholisticafotografia.com.br e você consulta o prazo da sua turma nas lives que a gente vai fazer e também na comunidade, beleza? Então é isso, mão na massa, arregaça as mangas aí, bora começar a destralhar a vida, beleza? A gente espera aí o seu resultado.